Fala galera, vamos aí já para a nossa aula de número 7, nesse curso de Matemática Básica na Prática. E nessa aula a gente vai começar a falar sobre múltiplos e divisores, conceitos aí extremamente importantes e muito utilizados em diversos assuntos da matemática. Vamos começar? Então vamos lá, aula de número 7, a parte 1 de múltiplos e divisores. O que são múltiplos e o que são divisores? Vamos entender aí um pouquinho melhor. Reparem, múltiplos são valores que são divisíveis por outro valor. Divisível, a palavra divisível, significa que eu vou efetuar uma divisão e essa divisão vai me dar resto zero. Portanto, imaginem que eu fale o seguinte: eu posso dividir 5 por 3? Se a pergunta for essa, a resposta é posso, sim. Aqui vai dar 1 vezes 3 para 5, resto 2. Agora, 5 é divisível por 3? Aí a resposta é não, justamente por conta disso, que para ser divisível o resto tem que ser zero. Imaginem agora se eu perguntasse, 12 é divisível por 3? Aí sim. 4 vezes 3 dá 12, para 12 resto zero. Então, está lá o conceito de múltiplos e de um número divisível por outro. Tá? Então, praticamente nesse contexto, essas palavras são sinônimas. Agora vamos ver aí os exemplos. Múltiplos de 7. Quais são os múltiplos de 7? Eu começo do zero e aí vou somando de 7 em 7. 0 mais 7, 7. Com mais 7, 14. Com mais 7, 21. E assim sucessivamente. O conjunto dos múltiplos ele é um conjunto infinito. Outra maneira de eu abordar os múltiplos de um número é multiplicando esse número pelos sucessivos valores naturais. Reparem, os valores naturais são 0, então 7 vezes 0 dá 0. Depois 1, 7 vezes 1 dá 7. Depois eu multiplico 7 por 2, que vai dar 14. 7 vezes 3, que vai dar 21. 7 vezes 4, 28. E assim vai seguindo. Múltiplos agora de 23. O conceito é o mesmo. 23 vezes 0, 0. 23 vezes 1, 23. 23 vezes 2, 46. 23 vezes 3, 69. E vou seguindo indefinidamente. Legal? Se eu quisesse saber o próximo múltiplo aqui de 23, bastaria somar 92 com 23, o que daria ali 110, 115. Tá lá, ó. Somei aqui 23, então vou obter aqui, ó, 95 e os 105, 115. Tá lá. Vamos agora analisar o conjunto dos divisores. O que é ser divisor de um número? Significa valores que dividem outros valores, gerando uma divisão exata. Então, reparem, quando eu digo que 5 não é divisível por 3, significa que 3 também não é divisor de 5. A mesma coisa, de maneira invertida, vale para cá. Se 12 é divisível por 3, significa que 3 é divisor de 12. Olha lá o exemplo. Divisores de 50 são números inteiros que dividem 50, gerando uma divisão exata. Então, vamos verificar ali, ó. 1. 1 é divisor de todo e qualquer número. Depois, 50 é número par, então 2 também é divisor de 50. Ou seja, 50, por ser um valor par, ele é divisível por 2. O próximo divisor de 50 vai ser o 5, depois o 10, 25 e 50. Existe aqui alguns detalhes que a gente começa a observar, que é o seguinte. Reparem, no início eu vou analisando ali. 1, já que o 50 é par, ele é divisível por 2. Verifico pelos critérios de divisibilidade, né, que a gente vai aprender um pouquinho mais à frente, mas já dando um spoiler aí para vocês, se ele é divisível por 3. Como é que eu verifico mesmo? Já comentei em outras aulas, mas o que eu vou verificar é a soma dos valores absolutos. Aqui é 5 mais 0. Se 5 não é divisível por 3, então 50 também não vai ser. Verifico a divisibilidade dele por 4. Não dá. Daria 12, resto 2. Então não serve. E aí vou seguindo. 5. 5 é divisor de 50. Para que um número seja divisível por 5, basta que ele termine em 0 ou 5, e o 50 atende.
Então, eu vou analisando esses critérios até chegar numa condição em que eu tenha dois divisores sequenciados, não são necessariamente valores sucessivos, tipo 5 e 6, 6 e 7, 9 e 10, mas são divisores onde eu não tenho nenhum divisor entre eles. Se eu chegar nessa condição de dois divisores sequenciados, cujo produto dê o número original, dali em diante fica mais fácil, eu não preciso ficar testando os divisores de um em um. Reparem, 5 vezes 10 dá 50. Então, o próximo valor depois de 10, eu não preciso verificar todos eles. Não preciso verificar ali o 11, o 12, o 13. Basta eu ver qual o número que multiplicado por 2 vai dar 50, 25. E o próximo divisor depois de 25 é o número que multiplicado por 1 vai dar 50, que é o próprio 50. Legal? Então, a gente vai praticar um pouquinho mais essa obtenção de divisores dessa forma, porque isso vai ajudar muito vocês na hora da prova. Então, vamos lá. Encontrar os múltiplos de 4. Está lá, as respostas já estão aí, mas eu posso seguir aqui. Se eu fosse seguir aqui, quais seriam os próximos? 20, 24, 28, 32, 36 e assim sucessivamente. Beleza. Próximo aí. Encontrar os múltiplos de 52. Está lá, ó. Começa com 0, 52 vezes 1, 52 vezes 2, 52 vezes 3, 52 vezes 4. Aqui, reparem que tem uma reticências e eu tenho, por exemplo, 52 vezes 10. Qual seria o próximo aqui? O próximo aqui seria 52 vezes 5. Ó, multipliquei aqui, ó, por 0, pela sequência dos valores naturais, por 1, por 2, por 3, por 4, 52 vezes 5, que vai dar 250, 260. Então, o próximo aqui seria 260. Depois, 52 vezes 6, 52 vezes 7, vezes 8, vezes 9. Quando eu chegasse em 52 vezes 10, eu teria 520. Mas para aqui, não, continua seguindo indefinidamente. Qual seria o próximo aqui? 52 vezes 11, que daria 520 mais 52, que daria 572. Tá legal, gente? Beleza. Olha lá, mais um exemplo aí, ó, múltiplos de 28. 0, 28, 56. Aqui, ó, isso daqui é vezes 1, vezes 2, vezes 3, vezes 4, vezes 5, e assim sucessivamente. Ainda tem mais um exemplozinho lá, os múltiplos de 120. Tá bom? Gente, isso pode ser cobrado num exercício, por exemplo, calcule o maior múltiplo de 120 que seja inferior a 800. Então, a resposta seria aqui, ó, 720. Até porque o próximo múltiplo de 120 já seria 840. Depois, o próximo múltiplo, 960. Se a pergunta fosse o menor múltiplo de 120 maior do que 1000, então eu tenho aqui o 960 mais 120 vai dar 980 mais 100, 1080. Então está lá, ó. Então, esse seria o menor múltiplo de 120 maior do que 1000. Legal? E não deixa de seguir aqui indefinidamente. Aí, a exigência dessa condição, o enunciado precisa trazer para você. Se quer os múltiplos de 120 localizados dentro de um determinado intervalo, quer ver uma outra opção? Vamos pensar ali nos múltiplos aqui de 28. Quais são os múltiplos de 28 maiores do que 50, menores do que 100? Na verdade, eu só tenho o 56 e o 84. Antes do 56 é o próprio 28, é menor do que 50, e depois de 84 já é o número 112, que é maior do que 100. Tá ok? Então, vamos agora trabalhar aí mais um pouquinho com os divisores. Reparem, divisores de 28. Olha lá, o 1 começa sempre pelo 1. Como o 28 é par, ele vai ser divisível por 2, ou seja, o 2 vai ser divisor de 28. Depois é o 4, depois o 7. Agora, reparem, 4 vezes 7
não existe nenhum divisor entre eles, pelo menos nenhum divisor de 28 localizado entre o 4 e o 7. E o produto de 4 vezes 7 dá 28. Então, o próximo divisor depois de 7 vai ser o número que multiplicado por esse daqui. Ó. Quem vem antes do 4? O 2. Vai ser o número que multiplicado por 2 vai dar 28. Quem vai ser? 14. Depois de 14, vai ser o número que multiplicado por esse valor que vem antes de 2, que no caso aqui é o 1, multiplicado por 1 vai dar 28. É o próprio 28. Está lá, descobrir quais são os divisores de 28. Olha lá para o 120, começo lá, ó, 1, 2, a soma dos valores absolutos aqui é um número divisível por 3, então ele é divisível por 3. Ele é divisível por 4, termina em 0, então é divisível por 5. Critério de divisibilidade por 6, basta que o número seja divisível por 2 e 3 ao mesmo tempo. Atende? Tá ok. Então é divisível por 6, é divisível por 8, por 10, porque termina em 0. Ah, mas professor, eu não estou entendendo essa divisibilidade. Eu já dei o spoiler de alguns critérios de divisibilidade, mas já aí nas próximas aulas a gente já vai começar a trabalhar com esses critérios. Isso vai ajudar muito a vocês. Tá? Então eu tenho aqui, ó, cheguei no 10. O próximo divisor de 120 é o 12. Mas 10 vezes 12 já dá o 120. Então, como é que eu vou fazer agora depois de 12? O número divisor depois de 12 vai ser o valor que multiplicado pelo número que vem antes do 10, que é esse daqui, vai me gerar 120. 8 vezes quanto dá 120? 8 vezes 15. E depois de 15, quem vai vir? O número que multiplicado por 6 vai dar 120. 6 vezes 20. Depois de 20, 5 vezes quanto dá 120? 5 vezes 24. Depois, 4 vezes 30. Está lá. Aqui, 3 vezes 60? Não. 3 vezes 40. Faltou aqui ó, o 40. 3 vezes 40. 2 vezes 60. E 1 vezes o próprio valor, 120. Eu tenho que começar pelo 1 e terminar sempre pelo próprio valor. Colocando em ordem crescente, já está ali. E quantos são os divisores de 120? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tá bom? Gente, antes de fechar essa aula, eu vou dar um macete aqui. Se ele quiser identificar quais são os divisores, beleza. Mas se ele quiser só saber quantos são os divisores, existe um macetezinho que a gente vai trabalhar em algumas aulinhas aí para frente, mas reparem que 120 decomposto em fatores primos vai me dar, sem ser em fatores primos, isso daqui é igual a 12 vezes 10. Mas o 12 nada mais é do que 2 ao quadrado, que é 4, vezes 3. E o 10 é 2 vezes 5. Então, reparem aqui, ó, se eu juntar esse 2 ao quadrado com esse 2 daqui, vai me dar 2 ao cubo vezes o 3 elevado à primeira potência, 3 elevado à primeira potência, vezes 5 elevado à primeira potência. Então, se você tiver na dúvida, quiser, pode fazer o 120 decomposto em fatores primos, você vai achar exatamente isso. Quando você pega um valor que está decomposto exatamente em fatores primos, para você calcular a quantidade de divisores positivos desse número, você simplesmente vai pegar e somar sempre uma unidade a cada expoente. Não é somar uma unidade porque é 1 ou porque é diferente de 1. Você vai, independente do expoente, você vai somar uma unidade. Então, vamos lá. Esse 3 aqui, vou fazer 3 mais 1. Esse outro 1 ali, vou fazer o expoente aqui do 3. Vou fazer 1 mais 1. Esse próximo daqui, vou fazer 1 mais 1. E agora eu multiplico esses resultados. Olha lá, 3 mais 1 vai dar 4. 1 mais 1 vai dar 2. E 1 mais 1 aqui vai dar 2. Então, eu tenho 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. E lá eu contei 15, por quê? Porque estava faltando 40.
que obviamente tem que entrar. Portanto, está lá, ó. Se você contar isso daqui, dá exatamente 16 divisores positivos. E quantos divisores negativos? Também 16 divisores, porque se o 2 é divisor de 120, o menos 2 também vai ser. Se o 3 é divisor de 120, o menos 3 também vai ser. Tá bom? Valeu, gente. Grande abraço para vocês. Até a próxima.